Olá pessoal, como vocês estão? Eu fiz para quem acompanhou, para quem me acompanha no meu Instagram, arroba psicodescomplicadaaline. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para quem quiser seguir, quem ainda não segue. Mas eu fiz uma live sexta-feira, semana passada, e foi muito bacana quem participou, tudo. Eu vi que a live eu consegui esclarecer um pouco as dúvidas, mas eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas outras e falar um pouco sobre algumas coisas que algumas pessoas vieram depois me questionar. Para quem não entendeu ou não conseguiu ver a live, eu falei sobre a psicologia e o minimalismo, né? O minimalismo, ele é um conceito que ele vem crescendo muito, tá? A princípio, ele veio com base no budismo, no essencialismo, né? Os monges budistas acreditam muito nessa relação de que você precisa do essencial para viver. Você pode viver com menos, né? Você não precisa do consumo exacerbado. E aí, a partir disso, criou-se várias coisas, existe várias formas de minimalismo, desde o minimalismo com relação a pessoas que fazem a parte de arquitetura, né, de arte, então usam minimalismo com as cores, que é muito usado branco, preto, cinza, né, são cores neutras, mas o minimalismo ele não é isso, não tem a ver com religião e também não tem a ver só com essa coisa da arte sóbria. Ela se tornou um estilo de vida, né? Onde você busca o conhecimento, você procura se conhecer para entender aquilo que você realmente necessita. Por que é importante o autoconhecimento? Porque muitas pessoas hoje em dia estão seguindo o minimalismo porque está meio que na moda. Então, o que acontece muito é que as pessoas elas acham legal o minimalismo, porque junto com o minimalismo você ganha uma consciência que está precisando, né, muito, que é a consciência sustentável. Então algumas pessoas acham legal porque a gente está vivendo num mundo com muita poluição. Junto com o minimalismo vem às vezes uma questão da redução em gastos, então a pessoa já fica, né, eu vou aderir ao minimalismo para gastar pouco. E junto com isso vem também a questão de que você começa a se tornar, digamos que uma pessoa melhor, porque você doa as suas coisas, né, para pessoas que precisam. Só que quem não tem esse autoconhecimento, não tem o entendimento do que realmente é o minimalismo, acaba o quê? Não aderindo da forma correta. Por que eu coloquei que é importante a importância da psicologia com o minimalismo? Os dois precisam andar juntos. O que eu vejo hoje é muitas pessoas falando sobre minimalismo, só que elas não entendem nada sobre a parte de psicologia. Então, o que acontece? Não estou dizendo que essas pessoas que falam sobre minimalismo são ruins, muito pelo contrário, aprendi muita coisa com eles. Só que é necessário você usar o minimalismo junto com um psicólogo, um terapeuta, para você ter esse autoconhecimento. Porque acontece igual como se você estivesse fazendo uma dieta sem o acompanhamento de um nutricionista. Pode ser que dê tudo certo e você consiga os seus resultados, ou pode ser que simplesmente você tenha resultado ou você alcance ele
a curto prazo e depois acaba virando uma coisa muito pior e você, sei lá, o resultado se tornando o contrário daquilo que você queria. Por exemplo, eu vou eu vou numa página e sigo uma dieta X lá de comer só ovo por uma semana. Aí eu consigo emagrecer 5 quilos comendo só ovo durante uma semana. Só que aí, depois, quando eu voltar a me alimentar, eu posso engordar o dobro do que eu estava antes. Então eu emagreci 5 quilos nessa semana que eu comi só ovo e na semana seguinte eu voltei a me alimentar do mesmo jeito, porque eu não fiz uma reeducação alimentar, não fiz as coisas do jeito certo, e aí eu fui lá e engordei 10 quilos. Entendeu? Mais ou menos. Isso é um problema. Por isso que é importante a psicologia, né? Porque na psicologia ela vai te ajudar a você entender as suas necessidades, a entender o seu ritmo, a entender o como você vai lidar com as situações, para que na hora que você for realizar realmente o minimalismo, você consiga fazer isso de uma forma que vai ser gradual para melhor e não as chances de você retornar a virar uma pessoa extremamente consumista vai ser menor o risco. Então isso é muito bacana, isso é muito importante e a gente foca muito nisso, né? Porque eu mesmo uso como exemplo quando eu iniciei o minimalismo. Eu tinha uma coleção muito grande de cadernos, né? E aí, quando eu iniciei no minimalismo, eu comecei a me desapegar desses cadernos. Só que eu vi que eu não conseguia desapegar muito. Então, eu me propus o dia que eu fosse limpar aquele tanto de caderno que eu tinha, eu ia tirar pelo menos um. E aí eu fui fazendo isso gradualmente. Hoje em dia, eu já consegui tirar muitos, né? Então, mas eu me propus a tirar um por vez e não querer me desvencilhar de tudo, porque aí eu sabia que eu ia me sentir vazia, eu ia sentir um vazio e eu ia lá e ia comprar em dobro. Então isso não é bom. Por isso é importante eu tinha esse autoconhecimento de que se eu tirasse tudo de uma vez não ia dar certo. Então eu fui me propondo aos poucos. E aí, com isso, como eu ia me cansando muito, era muito exaustivo ter que limpar aquele monte de coisa, isso também influenciou em que eu conseguisse, né, pegar e me forçar. Porque, assim, principalmente quem é adepto da psicologia comportamental, nós temos muito esse exercício de enfrentamento, né, de você enfrentar aquilo que você tem medo, aquilo que te paralisa. Então, o que me paralisava de me desprender das minhas coisas materiais era que eu não enfrentava. Então, eu precisava enfrentar, só que eu preciso enfrentar aos poucos. Então, por isso que eu fui enfrentando aos poucos. Tiro um, essa semana eu vou lá, limpo, tiro um, aí na semana que vem eu tiro mais um, e aí eu fui fazendo isso. E aí aos poucos eu fui conseguindo reduzir pela metade o que eu tinha, né, de cadernos. Para quem não sabe, eu uso muito, né, caderno. Eu sou adepta da escrita. Perdão pelo barulho. Eu sou adepta da escrita ainda na mão, né? Eu tenho a necessidade. Eu acredito que eu aprendo melhor quando eu escrevo. Então eu busco sempre estar escrevendo. Então eu uso muito, né, caderno, mas aí é onde você entra a parte da psicologia também, né? Desse essencialismo. Porque se você é uma pessoa que você não usa, você não gosta de fazer escrita na mão, apesar de que eu, Aline, eu sou uma pessoa que eu acredito muito na escrita manual. Eu acho que com a escrita manual a gente trabalha um monte de coisa, né? Mas se você não faz muito uso da escrita manual, para que você vai ter muito caderno? Entendeu?
Então, é isso que o minimalismo é, né? É você entender o que você precisa, quais são as suas necessidades. Você realmente necessita daquela coisa? Se aquilo for uma coisa que ela te traz felicidade, que ela te faz bem, ela te traz umas recordações que são legais, você tem um bom uso, tem uma boa funcionalidade, tudo bem você ter coisas, né? Mas tudo que for em excesso, ela precisa ser descartada. Só que aí é onde entra a psicologia. Qual o momento de descartar? Quando você vai estar bem para descartar aquilo? Quando aquilo não vai te trazer ainda mais problemas, né? Se você descartar. Porque você fazer uma limpeza nas coisas que você tem e aí acabar te trazendo mais problemas, não vale a pena. Então, o melhor é o que? Você entender a si. Procure um terapeuta, procure alguém que saiba, né, te direcionar. Procure ter um autoconhecimento. Procure ver o que você realmente gosta. Procure ver uma outra coisa muito importante. É que essas coisas que você tem a ver com quem você é, tem a ver com o estilo de vida que você segue, tem a ver com o estilo, com a sua rotina, com o seu estilo pessoal, né? Se tem a ver, então mantenha, viva, siga aquilo que você acredita. Mas se não tem a ver, trabalhe o seu pensamento, a sua mente, para você se desprender dessas coisas. Um exercício que eu fiz e que deu muito certo para mim, que talvez ajude quem quer aprender a ser um pouco mais minimalista, é o que? Eu sei que um dos motivos pelo qual eu criei, né, também essa coisa do minimalismo com a psicologia foi por dois motivos. Um foi o que eu já citei, de ver que as pessoas que falam sobre minimalismo, elas mexem muito com o autoconhecimento, só que elas mexem com o autoconhecimento sem saber como lidar com o autoconhecimento das pessoas. E isso é importante, a gente da psicologia ter esse conhecimento, porque senão acaba trazendo frustração para as pessoas. Então eu achei bacana, já que eu tenho, né, esse conhecimento da psicologia e juntei com o do minimalismo para trazer isso para vocês. Então esse foi um dos motivos, porque eu via que as pessoas não tinham esse conhecimento sobre psicologia e às vezes podia trazer alguns problemas. E o outro motivo pelo qual eu me interessei em falar sobre isso foi porque eu vi muito essas pessoas que falam sobre minimalismo, elas são pessoas que têm uma condição financeira que sai um pouco do que nós vivemos, né? Eu, pelo menos, saio muito da minha realidade. Então, às vezes você quer ter, né, você vê o outro tendo coisas bonitas, vê o outro tendo algumas coisas super legais e você fica com aquele desejo de ter, mas aí você olha e fala, não, eu não tenho nada disso, então eu não vou conseguir ser assim, eu não vou conseguir ser minimalista porque eu não tenho uma casa maravilhosa, toda branca, limpa, linda, grande, para ter armários grandes que caibam que apesar de ter os armários grandes, caibam só essencial, e o essencial seja aquelas coisas caríssimas que eu vejo as pessoas fazendo, ou que nem eu vejo muito, né, pessoas que são minimalistas. Em quase todos os youtubers que eu vejo de minimalismo, eles são pessoas que viajam muito, né? Viajam para Europa, viajam para lugares fantásticos que eles conseguem exatamente com o minimalismo. Porque com o minimalismo eles acabam focando mais em coisas simples. Essas coisas simples não necessariamente são coisas baratas, tá? Mas eles não ficam pensando em consumir, em ter, em fazer um monte de gastos.
E com isso, eles conseguem ter mais momentos bons. Então, em vez de ter coisas, eles têm prazeres, né? Eles vão atrás de viagens. Eles gastam menos em coisas que não são essenciais e acabam tendo mais dinheiro para viajar. Isso é bom. Só que isso não faz parte da minha realidade. Entendeu? E eu acredito que não faz parte da realidade de um monte de gente, né? Um monte de pessoas que eu conheço não tem condição de viajar nem dentro do Brasil, imagine fora. Então, eu achei muito bacana trazer essa realidade exatamente disso, do minimalismo com a pobreza, né? As pessoas que têm uma quantidade muito menor de espaço, de dinheiro, né? Mas que vocês consigam, com o minimalismo, fazer com que essa situação sua melhore. Você pode nunca conseguir ir viajar para a Europa, mas só de você conseguir ter uma vida melhor, onde você consiga pagar suas contas e consiga gastar menos do que você ganha, eu acho que isso já é um prazer muito grande, né? Onde você não precisa ficar discutindo, se preocupando com relação a coisas financeiras, né? Mas voltando à dica, desculpa aí ter saído um pouco do contexto, mas eu sei que muita gente não tem condições financeiras e de espaço, mas para quem tem, essa dica é muito boa. Mas dentro das condições que você tem, eu acredito que dá para fazer isso. Quando você tem muita coisa em excesso, então você escolhe uma coisa. Você tem muito sapato. Você tem uma quantidade assim, sei lá, 50 pares de sapatos. E aí você quer reduzir isso, só que você tem problema em se desvincular das suas coisas. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai separar tudo que é o mais fácil, né? Que é o que? Você vai separar todos aqueles sapatos. Você se propõe, por exemplo, eu tenho 50, então eu quero manter aqui só 10. Um exemplo isso, tá? Então você fala, eu quero só 10 pares de sapato, mas eu não quero me desvencilhar dos outros, tá? Você põe isso na sua cabeça. Você não está se desvencilhando de nada. Só que você precisa dar prioridade para esses 10. São os 10 que você mais usa no seu dia a dia. Então você coloca lá os 10. Aí os outros 40 você vai olhar e ver se tem algum que você quer doar. Ou se tem algum para jogar fora, algum que você consiga realmente se desvencilhar. Aí você olha lá dos 40, às vezes você tem, sei lá, 2. Tudo bem, não tem problema. Você ter só 2 de 40, de 50 pares, você ter só 2 que você consiga se desvencilhar. Tudo bem, não se force. Vai lá, se desvencilha deles, doa ou joga fora, enfim. De preferência doa, porque mesmo que às vezes ele não está em uma condição muito bacana para você, mas ele pode ser útil para alguém, tá? Então, se você tiver, não, a preferência é não jogue fora, né? Só jogue fora se realmente estiver num nível assim que não tenha condições nenhuma de ser utilizado. Mas se tiver, ponha com fácil acesso, ponha numa caixa de papelão e coloca na rua, que às vezes passa alguém que precisa e leva, tá? Às vezes aquilo não tá bom para você, mas serve para outra pessoa. Não esqueçam disso, tá? Tem gente que tem muito menos do que a gente e às vezes o que pra gente não tá bom, para outras pessoas é ótimo. Então você vai, pega esses outros 30 e poucos, 38 sapatos que sobraram e guarda eles numa caixa, pode ser uma caixa de papelão, mas tenta guardar. Existe duas formas, né? Você tem que ver qual que é a melhor para você lidar. A primeira é você guardar numa caixa de papelão e você, numa caixa de papelão, se couber, né? Você vai colocar em um lugar onde caiba, mas que você não veja essas coisas, você não tem acesso. E aí você coloca em algum canto
onde você não fique vendo sempre aqueles sapatos, aquela caixa. Você sabe que está ali, você não se desvencilhou das suas coisas, você não precisou se desapegar mentalmente, mas você não precisou se desapegar fisicamente, mas você se desapegou mentalmente daquelas coisas. Isso já vai ter um efeito muito grande, porque você vai usar aqueles 10 sapatos que você deixou e vai se propor, sei lá, daqui a 2, 3 meses, você mexer novamente naqueles sapatos. E aí você revê. E aí você vai ver que a partir daí você já vai conseguir olhar com outros olhos para aqueles sapatos, né? Talvez sim, talvez não, mas muito provavelmente você vai conseguir doar mais alguns, né? E aí você faz esse exercício mudando de sapatos a cada 2, 3 meses e sempre que você mexer, você se propõe a doar pelo menos um. Já é uma grande ajuda. E fazer um outro exercício, né? Que é muito importante em qualquer situação. É você pensar, se você já tem o suficiente, então ter aquela coisa do só entra um quando o outro sair. Então você evitar ficar consumindo mais, já que você percebeu que você tem bastante, né? Não precisa comprar mais, né? Use aqueles que você tem e tente diminuir, se você conseguir. Outra técnica que funciona é você se propor a aqueles 10 sapatos, lembra? Que você usa mais, em vez de colocar os 10 que você usa mais, coloque os 10 que você nunca usou ou que você usa menos e tenta combinar com aquilo que você tem e sem comprar, tá? Não pode comprar nada para combinar com aquele sapato, você tem que usar aquilo que você tem. Aí você vai ver uma coisa que pelo menos eu percebi. Quando você se propõe a usar aqueles sapatos que você tem ali guardado e que você quase não usa, muito provavelmente você vai se desprender deles. Por quê? Por que você não usa muito? Porque ele aperta, ele machuca, ele isso, ele aquilo. Então quando você realmente coloca ele em prática, coloca ele para usar, você começa a enxergar isso e aí você acaba doando. E com isso, você só vai também pensar na próxima vez que você comprar. Por exemplo, eu tinha mania de comprar muitas sapatilhas. Então eu pensava assim, eu vou comprar sapatilha de R$ 50, dá pra mim comprar, sei lá, 3, 4 sapatilhas de R$ 50 e aí eu vou ter várias sapatilhas de R$ 50, super bonitinhas. Só que elas tinham um solado muito fino, então machucava, fazia calo no meu pé, fazia bolha, era horrível. E aí hoje em dia, em vez de comprar R$ 300, comprar 6 sapatilhas, se eu tenho R$ 300 para comprar, eu vou e compro uma só que de uma marca melhor, que tem um solado grosso, que vai ser um sapato que vai servir melhor em mim e que não vai trazer tantos incômodos. Ah, mas eu não tenho essa condição. Ok, tudo bem. Eu também não tenho. Mas às vezes eu prefiro juntar, prefiro guardar e comprar um sapato de qualidade. Então, ao invés de você comprar por compulsão, por ansiedade, tentar comprar aquilo que traz realmente qualidade, que tenha realmente uma qualidade boa, que tenha realmente um conforto, que te traz, né, uma sensação boa de que você está andando bem, de que não vai prejudicar sua coluna, entendeu? Sua forma de andar pode prejudicar o joelho, pode prejudicar várias coisas. Então um sapato que é mais confortável, um sapato que ele é melhor, ele traz muito mais benefícios. E se você tinha R$ 300 para você comprar 6 sapatilhas ou menos, vamos colocar R$ 100. Você tinha R$ 100 para comprar 2 sapatilhas. Ao invés de comprar 2, procura uma que seja de uma qualidade maior, de uma qualidade melhor. Então guarda esses 100 e aí junta no mês que vem mais, sei lá, 50 e compra uma de 150, sabe? Às vezes
muita gente fala assim, eu não tenho essa condição, mas às vezes a gente até tem, só que a gente não enxerga que tem essa condição, né, de ter algo melhor, de juntar e fazer algo melhor. Por exemplo, eu estava com a necessidade de ter um celular. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e comprar no cartão de crédito, ou eu posso ir lá e comprar, sei lá, fazer um crediário. E aí com isso eu vou ter uma dívida, principalmente o crediário, né? Uma dívida muito maior do que se eu pegar e juntar o dinheiro. Aí tudo bem, muita gente vai falar assim, mas meu celular quebrou, eu preciso de um urgente. Aí tudo bem. Mas se for uma coisa que você precisa e não tem urgência, às vezes você conseguir aprender, porque uma coisa que a gente precisa hoje em dia aprender é juntar, guardar, fazer o dinheiro te ajudar e não te atrapalhar. Que hoje, cada vez mais, o dinheiro está se tornando inimigo das pessoas. Então, nós precisamos aprender a usar o dinheiro que nós temos, as condições que nós temos, com uma melhor consciência. E o minimalismo, ele auxilia muito nisso. Ele auxilia você ter consciência, porque ele te auxilia a ter um autoconhecimento. E aí esse autoconhecimento, você busca isso cada vez mais, estudando, lendo, fazendo coisas, exercícios que te auxiliem a melhorar esse autoconhecimento, para que você consiga ter bons resultados com o minimalismo e com as dicas que as pessoas vão te dando sobre relações financeiras e etc. Por que as pessoas têm muita dificuldade com questões financeiras? Porque não tem autoconhecimento, entendeu? Quando você tem autoconhecimento, vários âmbitos da sua vida melhoram. E essa é uma das principais coisas que eu vou trazer aqui. É mostrar que quando você busca autoconhecimento, você melhora em muita coisa, tá? Esse vídeo ficou enorme, mas eu vou tentar trazer alguns vídeos menores explicando aos poucos algumas coisas com relação ao minimalismo, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, compartilhem, né? Manda aí para os amigos, para tentar auxiliar que mais gente possa ser beneficiada, né, por esse estilo de vida, né? Entenda que você não precisa seguir à risca nada, você pode adaptar tudo ao seu estilo, e foi isso que eu aprendi e é isso que eu quero tentar passar para vocês, tá bom? Um grande beijo, um abraço, se cuidem, fica bem.